Como conhecer a vontade de Deus? Muitos de nós, depois que aceitamos Jesus, depois que passamos a segui-lo, e aqui, os irmãos aí, os meninos aí que fizeram encontro hoje, as meninas que fizeram encontro semana passada, essa quinta aula é uma aula meio decisiva, porque muitas vezes na Universidade da Vida, aquela classe tem 30, 40, 50 alunos, aí quando chega na quinta aula, não sei o que acontece. Dá um negócio, porque é a hora do encontro. É a hora do encontro, a hora que nós nos encontramos, ou aprendemos a encontrar. É a aula do encontro, é a aula que nos ensina a fazermos o encontro. Quando nós aprendemos o que é isso, a importância, o valor, como que nos encontramos com Deus. E logo em seguida vem a nossa vida cristã normal, o nosso dia a dia. O que devemos fazer, como que devemos fazer. Muitos aqui estão na idade de escolher a sua esposa, o seu marido. Muitos aqui estão na idade de decidir, ou já estão no tempo de decidir se ficam nesse ministério, se continuam nos seus antigos ministérios, se mudam para a cidade de Natal, se ficam. Algumas decisões têm que ser tomadas. E aí vem a pergunta: Senhor, qual é a sua vontade? Isso eu estou falando de ministério, mas muitos de nós temos dúvidas em relação a qual é a tua vontade em relação a quem casarmos, qual é a tua vontade em relação ao emprego, se eu compro esse carro, se eu não compro esse carro, se eu compro esse violão, se eu não compro esse violão, o que eu faço da minha vida, Como que eu vou tratar meu trabalho, se eu melhoro, se eu vou, sei lá. São as dúvidas que nós temos, e depois de muitos anos vivendo longe da vontade de Deus e só se dando mal, a gente começa a ter um temor, sim ou não, irmãos? Começa a falar assim: Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero parar de dar cabeçada. Quem gostaria de viver uma vida sem ficar dando muita cabeçada? É impossível a gente viver aqui sem dar cabeçada, mas dá para viver dando menos cabeçadas, amém? Então, assim, fala para o teu irmão assim: e viver uma vida com uma menor quantidade de cabeçada é conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus fez o universo, e Ele fez a gente, irmãos, com um manual de instrução. Qual é o manual de instrução do ser humano? Então mostra aí o manual de instrução para o seu irmão aí. Mostra para ele aí. Não é o celular não, Alguns caras falam assim: meu manual de instrução é o celular. O cara não vive sem o celular, Mas como a nossa Bíblia está dentro dos nossos tablets e celulares, então você acaba mostrando o celular. Bom, queridos, eu quero iniciar aqui dizendo que às vezes que você consultou os mortos, às vezes que você consultou necromantes, cartomantes, adivinhos, ou ungidão, ou a ungidona, ou um poderosão, ou a poderosona, você estava com a intenção boa, mas não é assim que a palavra nos ensina. Então nós vamos aprender aqui. E, irmãos, eu não tenho essa ilusão de querer ficar falando coisa nova para vocês. Eu vou falar o que a Bíblia diz. E ela vai entrar no teu coração, eu tenho a esperança que ela entrará no teu coração como coisa nova. De vez em quando eu tenho uma preocupação, porque meu temperamento é sanguíneo. E sanguíneo gosta de coisa nova. Qual a novidade? E eu tenho um problema, porque quando eu vou falar uma frase, que nem hoje para os homens, eu estava me ensinando para os homens, eu falei assim para os homens: você quer ser tratado como um rei, meninos, no seu casamento? Sim. Vamos lá, continua a frase. Então, vamos lá, vou tentar. Bom dia, vamos lá, vou tentar de novo. Eu cheguei para os homens e falei assim: você quer que a tua esposa trata você como rei? Então, aí você fala assim: mas essa frase é uma frase feita. Então, é uma frase feita por Deus.
Não está na Bíblia, mas devia estar, né? Tem uns malucos, né? Uns malucos loucos. Irmãos, não está na Bíblia essa frase, mas a Bíblia te diz o seguinte: com Deus não se brinca. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Então vamos lá? Quer ser tratado como rei? Então trata a tua esposa como rainha. Amém? E os homens estão tudo de olho assim, e elas? Ah, vai. Deixa a pastora Carmen, depois ela explica para vocês. Diz assim, pastor Harini, como que eu sei a vontade de Deus? Né? Se a gente não pode ir na cartomante, não pode ficar procurando profetisa, profetona, profetão, profetada, se a gente não pode ficar andando atrás de pessoas para dar o que eu faço especificamente. Então, irmãos, primeira, como que eu sei a vontade de Deus? Primeiro lugar, sabemos a vontade de Deus através da palavra de Deus. Pastor, mas eu não gosto de ler. Eu vou ler um texto que eu acho que não está aí, que os irmãos, eu não mandei para os irmãos, Deus me deu depois. Mas se der para vocês colocarem, está João 7, 16 e 17. Até tem uma manha de esperar. É possível, sim, meio rápido? Sim ou não? Não, mais ou menos. Então eu vou, enquanto ele vai tentando colocar, é João 7, 16 e 17. O Evangelho de João. Eu vou ler para vocês, porque esse texto aqui, Deus me deu depois que eu já tinha mandado todo o material para eles. E acontece essas coisas, né? Deus me deu. E ele, na verdade, ele é um resumo de todos os outros textos que eu vou ler hoje. Eu vou ler bastante texto, mas ele mata a pau. Ele não tem mais claro, não tem coisa mais clara que ele. Olha aqui, João 7. Pega aí na sua Bíblia aí, né? Já que não tem aqui, mas tem aí no seu tablet, no seu celular, ou na sua de papel, na sua Bíblia de papel. João 7, Evangelho de João 7, 16 e 17, diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele estava falando de quem aqui, Jesus? Oi? Do Pai, né? Jesus está dizendo, a minha doutrina não é minha, tudo que eu falo, tudo que eu ensino, foi o Pai que daquele que me enviou. E agora, ouçam, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Tem umas traduções que dizem assim, quem saber a vontade de Deus, saberá pela doutrina que eu tenho ensinado. Pergunta, qual é a vontade de Deus? Como que eu sei a vontade de Deus? Pela doutrina que eu tenho ensinado. Hoje eu estava aconselhando os irmãos e eu falei para eles assim, irmãos, tem um momento que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Realmente, especificamente a gente não sabe. Mas a Bíblia é muito clara daquilo que nós não devemos fazer. Então, se você, fala ao teu irmão assim, vamos lá, irmãos, se você chegar no momento que você não sabe o que fazer, pelo menos não faça aquilo que você sabe que você não pode fazer. Está confuso? Está confuso? Não. Então eu não sei o que eu fazer com essa pessoa. Essa pessoa é muito mala. Essa pessoa me faz muito mal. Essa pessoa me deu um prejuízo, me roubou. Ela me roubou, tirou coisas roubou dinheiro. Então é o seguinte, o que você vai fazer? Não sei o que fazer. Então tá bom, então você não sabe o que fazer, então não faça nada. Por quê? Tem algumas alternativas que Satanás vai te dar. Por exemplo, matar aquela pessoa. O que a Bíblia diz? Não matarás. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia, irmãos, ela pode não ter tudo. Na Bíblia não tem avião,
Na Bíblia não tem internet. Na Bíblia não está escrito lá como que eu devo agir com a internet. Mas ela diz para nós colocarmos os olhos naquilo que é santo. Para nós não colocarmos na nossa casa aquilo que é abominável. Vocês estão entendendo? Então, a palavra de Deus diz que quem quer saber a vontade de Deus tem que conhecer a doutrina de Deus. Isso dá trabalho, né, queridos? Sim? Sim ou não? Trabalho. Conhecer a doutrina é estudar a palavra, entender a palavra, e ele vai te dar a visão geral do que ele pensa. E quando você conhece a visão geral do que pensa, as coisas específicas ficam muito claras. Ninguém precisa falar assim, assim, minuciosamente. Você tem que saber o que Deus pensa no geral. Aquilo lá, você está fazendo aquilo com qual motivação? Qual a motivação do teu coração? É por inveja? O que a Bíblia fala sobre inveja? Então, a Bíblia ela não é um livro que fale sobre todas as coisas que existem. Porque tem muitas coisas que foram criadas depois da Bíblia, que foram inventadas depois da Bíblia. Tem problemas que o pessoal daquela época não tinha. Mas ela é suficiente para você moldar a tua vida e para você tomar decisões. A Bíblia contém. Quando vocês disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirleiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Ou seja, quem não se molda, quem não toma decisão baseado no que a Bíblia inteira fala, nunca verão a alva. Ou seja, andarão sempre à noite, andarão sempre na escuridão, andarão sempre em trevas. Por isso, quem anda em trevas tem o tropeço como consequência. Sempre andará tropeçando. Quer ver uma pessoa tropeçando? Quer ver uma pessoa que vive tropeçando? É uma pessoa que vive longe da doutrina do Senhor, longe da palavra do Senhor, longe da Bíblia. Não lê, não obedece, não se importa com os padrões do que a palavra de Deus diz. Então, meu irmão, se você tem que gastar um tempo da tua vida, algumas horas do seu dia a dia, gaste lendo a palavra do Senhor, porque lá, você sabe, eu estava conversando com o Tiago, que hoje, quando eu estava, nessa madrugada de ontem para hoje, que eu estava preparando essa palavra, que essa semana foi muita loucura, então a ideia já estava no coração, mas preparar mesmo foi ontem, essa madrugada, e eu estava dizendo para ele que quando eu estava preparando, eu orando, né, eu tive uma visão. Eu me vi trabalhando num aeroporto, instalando aquelas luzinhas que ficam no chão. Vocês estão entendendo? Aquelas luzinhas, para que quando o avião, mesmo à noite, venha pousar, ele tenha uma visão clara. Onde que ele tem que pousar, a direção. Então eu aqui estou dando aqui algumas características, alguns toques de como você deve proceder para saber a vontade de Deus. Se você souber a vontade de Deus, baseado nesses princípios que eu vou falar, você vai ter uma vida próspera em todas as áreas da tua vida. Você vai ter coragem de tomar decisões que você tem que tomar. Você vai falar coisas que são importantes a serem faladas. Para o teu irmão assim, sabe quando você erra? Quando a tua opinião não está lastreada na opinião de Deus. Fala para o teu irmão assim, então para de dar a sua opinião. Começa a dar a opinião de Deus. E aqui ele está falando, né? Quando vos disserem, consultai os mortos, consultai os espíritos familiares. O que é espírito familiar? Aqui está falando de espiritismo.
Eu não quero aqui, irmãos, falar mal de religião nenhuma, eu estou falando de uma doutrina. A Bíblia é muito clara. Quando vos disserem consultar os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirleiam e murmuram entre dentes, aqueles que falam... Não recorrerá o povo a Deus a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Então você fala assim, eu que sou vivo, não preciso da opinião dos mortos para viver aqui. Mesmo porque, irmãos, não é possível conversar com mortos. Porque toda vez que você acessa uma pessoa morta, toda vez que você invoca uma pessoa morta, toda vez que você conversa com minha avózinha que eu amava, então, ela amava, ela está lá no lugar que o Senhor já definiu para ela estar, mas não é possível, porque a Bíblia proíbe, existe um abismo entre os vivos e os mortos. Então pessoas não sabem a vontade de Deus, não leem a Bíblia e começam a consultar médium. Tem umas pessoas seguinte, que acendem uma vela para Deus, outra para o cão. E conversar com o morto é uma abominação. Fala para o teu irmão assim, consultar os mortos é uma abominação. Jamais conversa com mortos. Então, pastor, eu nunca converso com morto. Então, mas na hora que morre alguém, o que você coloca lá no Facebook? Vai em paz, fulano de tal. Como você está falando na segunda pessoa, no tu? Como você conversa na segunda pessoa com o morto? Manda recado ainda por Facebook ainda. Com coisa que lá tem no outro planeta tem Facebook. O duro, irmão, não é você mandar um recado pelo Facebook. O duro é se você recebe uma resposta. Ai, pastor, me deu até um arrepio agora. Esses dias estava eu e o pastor Denis num sacolão, passando as frutas, bem em frente a um hospital municipal. Aí eu falei assim, aí a moça, a caixa falou assim, ai, senti um vento frio agora aqui no meu cangote. Falei assim, em frente aos hospitais é duro mesmo, esse tipo de coisa acontece. Por quê? Aí eu falei assim, porque nada, eu estou brincando. Porque não existe contato. Ela falou, aí teve uma hora, ela falou assim, você percebeu que eu estou passando devagar as frutas e legumes? Falei, percebi, eu acho você mole. Ela falou assim, não, é que eu quero que você fale mais dessas coisas que você está falando. Fala mais, fala mais. Eu falei, uau. O mundo está morrendo, meu povo está morrendo, porque lhe falta conhecimento. Que vem da onde? Da palavra de Deus, querido. Não ajunte gurus para você. Questione na palavra de Deus aquele que vos ensinam. Seja como os bereanos. Tem pessoas que vivem com suas vidas amarradas por pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus naquilo que ela diz nos padrões, e andam segundo os princípios e os moldes culturais desse mundo. Parece meio revolucionário, mas não é não. É isso, ao contrário de revolucionário, nós somos bem conservadores. Conservar aquilo que é perfeito, conservar aquilo que é do passado. As veredas antigas, que é a palavra de Deus. Você quer andar nas veredas verdadeiras? Anda nas veredas antigas. Pastor, coisa velha não é coisa velha, é coisa legítima. Eu sou da época, irmão, que homem era homem. Mulher era mulher. Fica dando risada para mim não, viu? E paca é paca. Você está entendendo? Eu sou da época que os casamentos eram indissolúveis. Que não fazia parte de opção essa coisa de divórcio. Então é melhor a gente se separarmos. Então aprende a falar primeiro.
A lei e ao testemunho, se eles nunca falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Olha isso. Isaías 8:20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais. Cadê os textos? Errais por não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, é outro texto, Mateus 22:29. Olha isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais. Por que as pessoas erram? Porque não conhecem a vontade de Deus. Por quê? Não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele está falando aqui de duas situações: Escrituras e poder. O que é Escritura e poder? Por que tem que ser os dois? Porque Escrituras é letra. A letra por si mesma, ela é morta. Uma letra explicada sem espírito, uma letra explicada sem unção, uma letra explicada sem vida, e acumulada, porque fé não se acumula no cérebro, fé é relacionamento, e poder. Poder o quê? Atuação sobrenatural. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder. Amém? Então, fala para o teu irmão assim: quer conhecer a vontade de Deus? Leia, medite, conheça, decore. Fala assim: a palavra de Deus eu escondo no meu coração para não pecar. Quem anda na vontade de Deus não vive na prática do pecado, não vive afundado em pecado, não vive viajando na maionese. Quem está entendendo? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Fala para o teu irmão assim: você precisa de profecia, senão você vai acabar se corrompendo. Irmãos, você sabe o que é iniquidade? Quem sabe aqui o que é iniquidade? Levanta a mão. Pergunta assim: pastor, o que é iniquidade? Ainda bem que você perguntou, vou responder. Iniquidade é quando um pecado se estabelece de uma forma generalizada, que é diferente de pecado. Pecado é um erro, errar o alvo. Agora, iniquidade é quando um pecado se estabelece numa nação. Então, não reclame das coisas que a gente anda vendo aí, né, nas notícias, porque isso faz parte de um sistema de iniquidade. Eu estava explicando esses dias que eu estava pregando lá no Nordeste, falando sobre adultério, e de repente uma pessoa se levantou e falou assim: pastor, o que é isso? Como assim? Normal, aqui é normal. Como assim? Eu não consigo ouvir a voz de uma mulher e não olhar. E a esposa do camarada do lado. Eu não sabia onde eu enfiar a cara. Eu disse assim: então, irmãos, eu estou aqui para isso, para explicar para vocês, pela palavra, o padrão de Deus. O que é iniquidade? Iniquidade quando tudo é normal. Eu falei assim: não, mas é normal. É normal o roubo, é normal o político fazer isso. Normal matar, é normal trair a esposa, trair o marido, é normal. Então isso chama-se pecado de iniquidade. Isso atinge uma nação. E você sabe o que acontece com uma nação que grande parte é adúltera? Seca, enfermidade, violência e morte. Não há prosperidade. Por isso que ele diz: errais. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em primeiro lugar, para saber a vontade de Deus, conheça a palavra. Segundo lugar, parece igual, mas não é. Segundo lugar, conhecendo a voz da palavra. Coloca lá, querido, segundo lugar. Através da voz de sua palavra. Está aí ou não? Sim? Não? Pastor Celso, me socorra. Não estão os tópicos aí? Através da palavra. Em segundo lugar, são as fotos que eu mandei.
Não estão? Então anote aí. Segundo lugar. Primeiro lugar para conhecer a palavra, a escritura. Segundo, através da voz da palavra. Fala assim, tem a palavra e tem a voz da palavra. Eu queria que eles colocassem, porque né, nas fotos que eu mandei tem os textos para você anotar. Os endereços dos textos. E, irmãos, tem a palavra, mas tem uma voz que fala atrás da palavra. Você lembra quando eu falei isso há alguns tempos atrás? O caráter da palavra, a voz da palavra. Você declama a palavra que está na Bíblia, você declara a palavra, mas junto com a palavra vem uma voz que ela fala por trás da palavra. Essa voz é a voz da vida da palavra, ou seja, é o próprio Jesus falando. Cristo em nós. Cristo em nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa é a primeira. Agora tem um segundo, estou já no segundo tópico. E Jesus respondendo lhes disse, porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Salmo 103:20, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Obedecendo o que, irmãos? A voz da sua palavra. Tem a palavra e tem a voz da palavra. Pastor, me explica isso. Eu não estou entendendo esse negócio de palavra, voz da palavra. Então, aí que tá. Tem coisa que não dá para explicar direito. Só pode ser do seguinte. Se você souber a palavra, você vai ouvir a voz da palavra. Como que a gente sabe da voz da palavra? Quando a gente conhece a palavra. O que é a voz da palavra? É aquilo que o pregador fala assim, irmãos, tive uma revelação dessa palavra. Então, na verdade não teve uma revelação. O que ele ouviu foi a voz da palavra. Porque por trás de uma palavra escrita tem uma voz que fala, e aquilo é vida, e aquilo transforma a pessoa, aquilo liberta pessoas, aquilo cura pessoas. Porque você chega no psicólogo, e ele diz assim, por que você veio me procurar? Você diz assim, porque eu não estou aguentando mais, a minha vida está muito pesada. Eu não consigo parar emprego, eu não consigo mais... eu sou uma pessoa atormentada pelas coisas, por muitas coisas, eu não estou conseguindo mais suportar, eu estou entrando numa depressão profunda, eu já estou numa depressão, o que eu faço? Aí o profissional vai dizer assim, olha, existe uma mochila que está nas suas costas. Eu estou usando, irmãos, figuras de linguagem, tá? Vão achar que é isso mesmo. O psicólogo vai ter uma mochila aí. Não. Estou usando figuras de linguagem, entenda, tá bom? Tem uma mochila aí, e ela está cheia de pedras. Faça o seguinte, pega as pedras, vai tirando, colocando tudo aqui em cima dessa mesa. Então você vai contando, não, aconteceu isso, foi aquilo outro, pá. Colocou lá. Aí você fala, uau, que alívio. Ah, que bom. É importante, é lógico que é importante, que você fica identificando onde estão as pedras, quais são as pedras, foram os seus traumas, foram as coisas ruins que aconteceram com você, foram os prejuízos que você levou, pessoas que te fizeram mal. Mas quando acaba aquele momento, aquela sessão, ele diz assim, olha, faz o seguinte, volta a semana que vem, para a gente continuar conversando, para descobrir onde tem outras pedras. Aí ele vai, e você vai dizer assim, mas e essas daqui então? Então, volta a semana que vem que a gente vai conversar sobre elas novamente. Aí coloca nas costas e vai e volta, até que se você comece a ter uma visão clara do que vai fazer com aquelas pedras. É importante, lógico, você fica sabendo que as pedras, o nome das pedras.
Mas Jesus, ele diz outra coisa, ele diz assim: pega o teu fardo. Irmão, tira aí essa mochila das suas costas. Tira aí, por favor, tira. Pega o teu fardo. E dê para o Senhor Jesus. Porque ele disse assim: me dê o seu fardo. E agora pega o fardo dele. Pega o fardo dele. Qual o fardo de Cristo? É você receber um par de asas, propósito. Agora sai voando! Sai voando! Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles serão como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, voarão como águias. A palavra nos dá essa liberdade. É a voz que fica atrás da palavra. Pastor, que negócio é esse de fardo? Então, é a voz que tem a palavra, aquilo que nós chamamos de revelação, que na verdade não é revelação, a palavra mesmo é revelação. O que nós recebemos é a voz da palavra. Amém? Fala assim: a partir de hoje, toda vez que eu meditar na palavra, eu vou perguntar: cadê a voz? Quem já ouviu essa voz alguma vez? Pastor, mas você ouve aqui? Eu não sei se é aqui. Em algum lugar você ouve. É por isso que os crentes são doidos, né? Eles falam assim: aí Deus falou comigo. Aí o irmão, a pessoa que está do lado fala assim: falou como? Mas você ouviu aqui mesmo? Não, mas Deus falou comigo. Não, mas foi imaginação. Foi imaginação, lógico que foi imaginação. Vai falar, não, o quê? No pé? Mas é na imaginação mesmo que Deus fala. Porque o cérebro está ligado com a boca. E aí o espírito da profecia é a voz, é o testemunho. Eita Jesus. Amém? Terceiro lugar. Como saber a vontade de Deus? Hoje eu estou bem homilético. Confirmação profética. Pastor, então quer dizer que eu ponho lá, faço prova, coloco o algodão em cima do telhado, se enche de água, se não é, faço prova. Como que eu sei se eu compro ou não compro essa casa? Se eu vendo ou não vendo esse carro? Se eu caso com essa mulher, com esse homem ou não? Então eu vou fazer uma prova e vamos ver se dá certo. Não, irmãos? Você não precisa fazer prova, colocar algodão em cima do telhado para saber se deve casar com essa menina. Basta saber o seguinte: ela é serva do Senhor, ela é obediente ao Senhor, ela quer servir ao Senhor, ela te puxa para cima. Sim? Então é a vontade de Deus. E você gosta dela, e vocês já estão na idade de casar, e tem condições de casar. De onde você tirou isso? Eu tirei da palavra de Deus, princípios. Não vos prendais em jugo desigual. Só quem está preso em jugo desigual sabe o que eu estou falando. E jugo desigual, irmão, não é uma pessoa dentro da igreja e outra fora não, viu? Jugo desigual já é os dois dentro da igreja e um está nem aí com Deus e o outro está super aí com Deus. Porque não sei se você sabe, essa cadeira que você está sentado aí, ó, ela frequenta a igreja muito mais que você. Mas quando Jesus voltar, ela vai ficar. Então frequentar a igreja, frequentar a célula é bom, mas não te transforma em filho de Deus. Filho de Deus, irmãos, é aquele que reconhece Deus como Pai. Quem aqui chama Deus de Pai? Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Levanta a mão aqui. Um filho de Deus, irmãos, parece com Ele. Um filho de Deus gosta das mesmas coisas que Ele. Um filho de Deus ama a Ele. Um filho de Deus sonha os mesmos sonhos de Deus. O que Deus quer? A vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Confirmação profética. Olha isso, Atos 20, 23.
senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha isso. Deixa eu falar uma coisa. A profecia, ela não serve... Uma coisa que nunca mais vocês vão esquecer, que eu vou falar. A profecia não serve para você saber o que você vai fazer. A profecia é para confirmar aquilo que Deus já te falou. Então, Deus falou com você, aí vem um outro irmão e fala assim, parará, nem sabe. Eu estava falando para o presbítero Diogo que eu ia falar sobre a vontade de Deus. Ele falou assim, mas eu falei isso lá no GARF. Foi no GARF que você falou? Sexta-feira. GARF, para quem não sabe, é o nosso grupo de apoio a dependentes químicos que temos lá no João Ramalho. Amém? Então, quem quiser mais informações, vai lá no site da igreja, nas páginas da igreja, fala com o presbítero Diogo e Paula, que vocês vão saber o que é o GARF. Você tem alguém aí que está precisando, é um grupo de apoio mesmo para ajudar as pessoas que estão com problema de drogas. E ele disse que ele falou exatamente sobre conhecer a vontade de Deus. Então quem estava lá no GARF nessa sexta-feira? Então agora você vai estar ouvindo, confirmando aquilo que Deus já falou. Ele está falando de novo, então ele quer dizer alguma coisa para você. Amém? Então o apóstolo Paulo sabia, teve confirmação que ele ia chegar num lugar e ia rolar prisões, tribulações. Pergunta para o teu irmão assim, o apóstolo Paulo, sabendo que ia ter prisões e tribulações, ele fugiu? O que vocês acham, irmão? Não, ele foi mesmo assim. Agora, dá para entender, um cara que vai entrar numa cidade, sabe que vai apanhar, vai ser preso e mesmo assim vai. Por quê? Porque ele conhecia a vontade de Deus. Quando você sabe a vontade de Deus, você vai e faz. E as consequências você deixa para Deus resolver. Porque você fez o que Ele mandou. Que a palavra mandou. A palavra mandou. Ide, uma vez chegaram para um pastor, falaram para ele. Uma mulher falou assim, pastor, eu tive um sonho, que eu perguntava qual era a vontade de Deus para a minha vida. E aí nesse sonho o Senhor Jesus chegava em mim e falava assim, querida, pegue folhetos, vai na rua, distribui e prega o meu evangelho para as pessoas. Falou para esse pastor falou assim, querida, quanto tempo que a irmã está nesse dilema? Eu falei assim, vários anos, finalmente Deus me deu um sonho. Eu falei assim, se você tivesse falado comigo, você não teria perdido 3 anos, porque isso está na palavra de Deus. A gente complica, né? É um miguezinho, né? Miguezinho básico. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem está esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi para Jerusalém, arrumou uma confusão. Então os irmãos avisaram ele, mesmo assim ele foi. Bom, vamos lá. 4º lugar. Então, confirmação profética. Então Deus fala com você através da tua palavra, vem outro e fala a mesma coisa, você está andando na rua, hoje alguém fala alguma coisa. Irmãos, impressionante. Quando eu comecei minha carreira como pastor, era impressionante. Eu fui pregar numa igreja lá em Itaquera, a pastora Carmen já estava na cidade dos pais dela, eu estava atribulado, irmãos, estava na época com muitos problemas seríssimos, de dúvida em relação ao meu ministério. E eu falava, Senhor, e aí ele confirmava, ele falava uma coisa, falava outra. Eu tinha ido lá em Itaquera e pregado, e muita gente aceitou Jesus naquele dia através da palavra. E mesmo assim, irmão, com tudo isso, eu ainda estava atribulado, ainda com o coração apertado, sentei naquele trem, estava lá com o meu violãozinho,
Estava num trenzão, né? Variante, não, era tronco, a linha tronco. Agora não sei como chama o nome. Linha tronco, é a que vai para Mogi das Cruzes. Laranja, azul, vermelho, sei lá. E aí eu tô lá, aí senta um camarada do meu lado. O camarada olha assim para mim e fala assim: eu tento destruir você, mas não consigo mesmo, né? Eu falei assim, eu estava assim e tal. Eu tento destruir você, mas não consigo. Eu falei, oi? É isso mesmo que você ouviu. Eu tento destruir você, mas não consigo. Eu falei assim, rapaz, você está doido? O que é isso? Por que você está falando isso? Ele falou assim, deixa para lá. Olha que bandeiroso. Bandeirosão, né? Um trouxão. Demônio daqueles... Problema mental, né? Falar um negócio desse. Eu tento destruir você. E mesmo... aquilo... Engraçado, né? Que aquilo foi uma confirmação profética do cão. Porque Deus liberou, Deus falou assim, eu vou deixar os demônios que estão em volta falar o que eles estão pensando. E a mesma coisa no meu chamado. Chego em casa, a pastora Carmen fala assim, amor, Deus falou comigo, vai para o seminário, pode ir para o seminário que você tanto sonha, pode ser pastor. Porque eu não queria comprar a briga de ser pastor sozinho, sem minha esposa junto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Era uma serva de Deus, mas eu precisava dela junto comigo. E ela foi junto. E ela falou, agora vai. Porque ela tinha trauma desse negócio de ser mulher de pastor. Porque ela viu as mulheres de pastor sofrendo, né, na religião, na denominação que ela estava. Bom, a gente chega em casa... Sento ao piano, começo a compor uma canção que dizia, ó Elohim, Deus meu, que testemunho darei de ti, os meus cabelos se arrepiam de temor, é tanto o teu trabalho, mas seja feita a tua vontade, pois tu és meu Senhor, desafiei os teus inimigos, luta por mim, a música dizia isso. Acabei de compor essa canção, desafiei os teus inimigos, luta por mim, vou dormir, quando eu deito na minha cama, um capiroto entra na minha porta. Eu sei que não é muito legal ficar contando uma experiência particular, mas eles se materializam de vez em quando. E eu quero, para quem nunca ouviu falar, presta atenção, demônio não tem nada a ver com esses negócios que pintam aí. Aquele cara lá com colã vermelho e sunga por cima. E chapolim, né? Chapolim colorado. Não tem nada a ver. Demônio é uma coisa que não é. É uma coisa que não é. É uma sombra, é uma coisa que não é e que fica puxando pessoas para não ser também. Aqui na religião hindu chama-se de NDA, nada. Que qualquer coisa que não tenha consideração de Deus é nada, é nada. Só que é um nada inteligente que puxa as pessoas para o nada. Então toda vez que eu falo assim, não dá nada, então... Sabe que a inspiração é o danada, o danado. Amém? Mas Paulo respondeu, eu vou no nome do Senhor para Jerusalém. Quarto lugar, conselheiros divinos. E aí, irmãos? Pastor, o senhor não falou que para não ficar arrumando guru para cima, então? Não é para arrumar guru. Mas a Bíblia disse... As irmãs que têm alguma questão, as irmãs casadas que têm alguma questão, procure as mais velhas casadas para conversarem, porque elas darão conselhos de como amarem seus maridos e levarem uma vida ordeira, uma vida organizada. Então, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então procure uma irmã, procure um pastor, procure uma presbítera, um presbítero, procure uma pessoa que seja madura, que te ame, que olhe para você com olhos de misericórdia, que tenha coragem de falar algumas verdades. Que muitas vezes a gente procura a pessoa, fala assim, pastor, eu quero mudar de lead.
Eu quero ir para uns líderes. Aí você fala assim, mas por que você quer mudar? Ah, porque tal líder é mais bonzinho. Porque tal líder ele é mais legal, ele é mais carinhoso. Ah, ele é ótimo, uma ótima qualidade de líder, carinho. Mas você tem que procurar um líder carinhoso, um líder legalzinho, mas um líder que te fale a verdade. Porque somente a verdade te liberta. Fala para o teu irmão assim, existe a verdade, existe a realidade. Fala para o teu irmão assim, a realidade deixa com os psicólogos, com os psiquiatras, com os filósofos. Agora, a verdade é Jesus. Lembra daquele episódio? Jesus andando sobre o mar. Vem Pedro, olha, todo mundo, ó um fantasma, todo mundo, ó um fantasma no barco. Mentira, não é fantasma, não existe fantasma. Pedro fala assim, Jesus diz, sou eu, não temam. Posso ir aí, Pedro pergunta. Jesus, venha. Ele sai do barco e sai andando. Jesus quem é? Jesus é Ele anda sobre o mar. De repente ele olha para o mar. O mar é Ele olha para o mar é a realidade. Ele olhou para a realidade e começou a afundar. O que é a realidade? Realidade é aquilo que você fala assim, mas não é você que vai pagar meu aluguel. Mas não é não sei o que lá. E como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver? Isso é a realidade. Só que a verdade é Jesus. Jesus disse assim, já fui novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. É muito fácil você reconhecer uma pessoa que vive na realidade e uma pessoa que vive na verdade. O que vive na verdade vive em paz. O que vive na realidade vive como Adão e Eva quando saíram do jardim, desesperados. Dentro do jardim eles viviam a verdade. Fora do jardim eles viviam a realidade. E a realidade é sol quente, é tempestade, é bicho que sai do meio do mato para comer. É ladrão que vem e rouba. É alguém que vai me enganar. É a minha esposa que vai me trair. É o meu marido que vai não sei o quê. É a realidade. Quem vive na verdade, porque a verdade está acima da realidade. O pastor está ensinando a gente a viver fora da realidade, não, irmãos. Quem vive na verdade voa sobre a realidade. Enxerga a realidade e vê o valor da realidade. E vê a relevância da realidade. A realidade ela tem sua relevância, tem a sua relevância, não tem total relevância, como alguns se entregam, e perde o propósito da vida por viver na realidade. Uau, estou filosófico demais hoje. Conselheiros divinos que vão te levar, que vão te ensinar Conselheiros divinos que vão te ensinar a verdade, que vão te falar Amém? Então procura gente que fala a verdade. E gente que fica falando da realidade, você não precisa procurar, porque você vai achar em qualquer lugar que você encontrar, lá na faculdade, lá na escola, no serviço, no consultório médico, ele vai falar assim, a realidade é essa aqui, ó, você vai morrer. Aqui, a pastora Carmen, ela estava passando por uma cirurgia, eu estou lá na sala de espera, aí um senhor perguntou assim, você está esperando o quê? Foi minha esposa, está demorando demais, ela tá demorando para acordar da anestesia. Aí ele falou assim, do que ela operou? Eu falei, ela operou de tal coisa. Aí ele falou assim, eu tenho uma sobrinha, ela não saiu da mesa de operação. Falei assim, e a sua esposa, do que operou? Eu falei, não vou falar nada porque eu não sei, não tem nenhum caso igual que eu conheço. Mas que coisa, rapaz. Gente para te falar a realidade está cheio. Agora, gente para falar a verdade são poucos. Então procure esses que te falam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Não foi o Bolsonaro que inventou essa frase, não. Viu? Foi Jesus que falou. Ele catou emprestado, usou como slogan.
conselheiros divinos, não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas nada a ver isso aqui, coloquei aqui, nada a ver. Então procure conselheiros, aí você pode pôr aí, anota aí, na multidão dos conselheiros a sabedoria, só que pega conselheiro que preste, não pergunte para os seus amigos do seu trabalho se você deve se separar da tua esposa, porque eles vão falar o que? A filosofia de chão de fábrica. Qual é a filosofia do chão de fábrica? Mulher é que nem biscoito. Né? Isso aí. Não vou falar o resto não, para não ensinar besteira para vocês. Se você não sabe, fica sem saber. Vocês estão entendendo? Cuidado com as filosofias do mundo. Cuidado com as noções culturais do mundo. Cuidado com as iniquidades do mundo. Porque são conselhos que te levam à ruína. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém? Fica junto com gente madura, com gente fervorosa, com gente que fala assim, vamos orar. Vamos orar agora. Orar agora. Vamos conversar sobre as... Não, vamos orar agora. Pessoa que fala assim, seja humilde, hein? Para você estar orgulhoso, para com isso daí. Você vai acabar sendo destruído. Gente que fala a verdade, que te ama, que olha com aquele olho de amor, que tem uma santa ira muitas vezes, né? Quinto lugar, para saber a vontade de Deus. As circunstâncias e condições. Irmãos, é a velha história do portas fechadas, portas abertas. Eu ando muito por aí. A gente conhece a palavra de Deus até um certo ponto, lógico, conhece tudo. Mas a gente vai caminhando baseado no que a gente conhece. Mas vai ter hora que a gente não sabe realmente o que fazer. E aí a gente faz o quê? A gente ora e fala, Senhor, se não for da tua vontade, fecha essa porta. E se for da tua vontade, abre essa porta. Eu estou indo. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados. Quantas coisas, irmãos, contribuem para o bem? E as catástrofes? Aí não, aí a catástrofe não. Ô pastor, bate na madeira aí. Não, irmãos, as coisas ruins servem de esterco para as nossas vidas. Ninguém gosta de passar provação, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Está acontecendo alguma coisa estranha com você que você não está gostando? Então, Deus está te amadurecendo, Deus está te ensinando. Isso não é racionalização não, irmãos. Isso eu estou falando de vivência. Hoje eu tenho um casamento muito abençoado. Eu e a pastora, a gente é muito da hora, né, amor? É muito legal, é muito jóia. Não vou falar detalhes aqui, não. Muito bom estar casado com essa mulher. Além de linda, olha, hoje você está, pelo amor, hein? Deu uma ondada no cabelo também. Lindona. Arlete, né, fera. Muito linda você, viu? Você uma das alegrias que eu tenho nessa terra é você. Mas enfim, eu até esqueço o que eu estava falando mesmo, irmão. Pelo amor de Deus, agora, para pegar o fio da meada de novo. Sim. Uma bênção no nosso casamento. Mas não era assim desde o começo. Eita, hein, amor? Quanto que choramos juntos já, né? E ainda choramos de vez em quando, mas agora já é outros problemas dos outros. Agora, aquelas tretas, aqueles egoísmos, aqueles negócios que a gente... você, não, você está errada, você está errado, não, você está... Descobrimos que quando ela está errada, eu me lasco. E quando eu estou errado, então a gente vai tentar se acertar, para a gente ficar os dois justos. Justo o que é? Cumprindo o propósito. Cumprindo o propósito. Eu prometi que não ia ficar andando para lá e para cá, para os caras ficarem loucos, mas eu não consigo, meu. Jesus. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo de um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão das águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo
das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pais dos sacerdotes levavam a arca, se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar pelo Jordão. Circunstância. Está lá o Jordão, o povo precisa atravessar o Jordão, Deus manda, pisa, colocar o pé. Na hora que eles colocaram o pé, o Jordão parou. E ele abriu. Abriu não, parou, né? Não é que nem o mar. O Jordão parou. E eles atravessaram. Então, irmãos, faz o seguinte. Quando você não sabe, presta atenção no que eu vou falar. Pastor, tem hora que não está na palavra de Deus, não consigo nem imaginar do que se trata. Eu tenho que tomar a decisão de prosseguir ou não. Ou você prosseguindo, se for uma ordem de Deus, prossiga, com certeza. Mas se você não sabe, você pode prosseguir ou permanecer. Aquilo que você fizer vai ser bênção. Então não viva ansioso. Não sofra antecipadamente. Vai vivendo o seu dia a dia, cada dia vai ser o mal. Então tome a decisão. Abriu uma porta, você entra, fechou, você não fica reclamando, murmurando. Vai indo, vai caminhando. Como diz a canção, pastora Ayana, vai caminhando. Amém? Vai caminhando. Fala para o teu irmão assim, vai caminhando. Não fica parado não, caminha. Caminha para frente. Não olhe para trás. Amém? 6º lugar. Indicações do Espírito. Indicações do Espírito. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. De novo, repetindo. Esse é o caminho, andai nele, sem vos desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 3:21. De novo, a palavra falando da voz que fica por trás da voz. E os teus ouvidos ouvirão a palavra. Irmãos, ajoelha, se debruça sobre o chão, fala com o Senhor, que Ele vai te responder. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Ele vai fazer você lembrar de um texto bíblico. Ele vai falar, você vai se levantar, você vai tomar uma decisão. Se for uma coisa que você precisa ir adiante, você toma a decisão. Ora para o Senhor, Ele vai te dar uma direção clara. Pastor, me disseram uma vez que quando a gente não sente paz, a gente não deve fazer, irmãos. Toma cuidado com esse negócio de sentir paz. Porque tem coisa que Deus mandou fazer, como Ele mandou, por exemplo, quando Ele mandou ser pastor, eu não senti nem um pouco de paz. Muito pelo contrário. Eu falei assim, ó Deus meu Deus. Então nem sempre uma decisão que você tem que tomar te dá paz, não. Às vezes você fica tremendo, é um negócio pesado, é uma coisa que vai mudar a tua vida, é uma coisa radical, e você tem que fazer. Em geral, as coisas que nós temos que fazer são coisas confrontativas, que confrontam o nosso ego, os nossos costumes e assim por diante. Então, ouça a voz do Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. Ou seja, não andeis ansiosos. Ei, dificuldade, hein? Acho que foi esse o texto que você pregou, né? No sermão de prova, ou prova de sermão. Não andeis ansiosos. Coloca diante do Senhor.
Fala o que você está com dúvida. Fala o que você está querendo. Fala as opções que estão diante de ti. E Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento. Essa paz não é a paz de você não ficar apavorado. É uma paz de saber o seguinte: você está em comunhão com Deus. Irmãos, presta atenção. Verdadeira paz não é você estar no meio de uma guerra, dando tiro, tomando tiro. E você não está nem aí. Não. Verdadeira paz é quando você está em amizade profunda com Deus. Que o nosso Deus é o Deus da paz. Essa paz que excede todo entendimento, a paz é exclusiva para os reconciliados. Quem foi reconciliado com Deus agora vive em paz. Paz não é falta de briga, falta de problema, não. Paz é quando você é reconciliado com Deus. Você sabe que em qualquer circunstância está acontecendo uma confusão, mas você sabe que Deus está com você, que Ele está do teu lado, que Ele está em cima, embaixo, te amparando, falando do lado, te carregando pelos braços. Então você está em paz, você está reconciliado com Deus. Isso é paz. Verdadeira paz é reconciliação, estar reconciliado com Deus. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domina os vossos corações e sede agradecidos. Amém? Então, em sétimo lugar, como conhecer a vontade de Deus? Receba a provisão. Olha o que a palavra diz. Na verdade, irmãos, eu podia ter falado só o primeiro tópico, né? Porque tudo é um desenvolvimento do primeiro tópico. Palavra de Deus, 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 palavra de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Irmãos, irmã, amigo, não precisa se preocupar. Vive em paz. Quer morramos, quer comamos, bebamos, o que formos fazer, temos a Cristo. A palavra de Deus diz que nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestades, nem nada. Vamos lá? Diz assim: nesse tempo, nesse momento, aprove a Deus me enviar. Na muita paciência, faz assim, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, pelas armas da justiça, quer ofensivas, defensivas, por honra ou por desonra, por fama ou por nenhuma fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, contudo muito bem conhecidos, como se estivéssemos sofrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, e nada tendo, mas possuindo tudo. Parece uma contradição, mas é assim que nós vivemos. Nos montes e nos vales, Ele é Senhor. Amém? A vontade dEle sempre prevalecerá. Então ande na vontade dEle, porque você vai prevalecer também. Bom, irmãos, terminando. Cuidado com os seus ídolos do coração. Cuidado com os seus ídolos do coração. Quem são os ídolos do coração? Pessoas, coisas, lugares, gurus, ministérios, políticos. Tem gente colocando o coração em político. Você está louco. Você está louco, né? Como que um crente coloca o coração dele em político? Nós temos que orar por eles. Agora, colocar o coração, a minha esperança está em fulano. Você está louco. Nossa esperança é Jesus, querido.
Só. E aí a gente ora para Deus abençoar os homens lá que estão no poder. A minha esperança é o médico, não coloque esperança em médico. Ora por ele, para ele fazer uma operação legal. Uma vez eu cheguei para uma irmã assim, estava operando, ela ia ser operada, eu falei, irmã, fique em paz. Deus, Jesus está com você. Ela falou assim, em paz, pastor? As pessoas morrem na mesa de operação, sabia? É duro, né? Eu que não estava do lado de fora, falar para uma pessoa que está na mesa de cirurgia. Falei assim, mesmo assim eu tenho que falar isso, fique em paz, porque Jesus está com você. E se você morrer, vai para o céu. Ou não, a irmã vai para o céu, né? Eita, Jeová, nessas horas a gente fica sabendo, né? Quem tem certeza de salvação. Toma cuidado, viu, irmãos, com os ídolos do coração. Coisas que você idolatra, porque quando Deus fala, muitas vezes a palavra dele é ao contrário das coisas que você tem ouvido. E aí, do que os seus ídolos falam. E aí, você vai ter que renunciar. Nunca me esqueço de um homem que ele era devoto da Aparecida. E um dia ele foi para a igreja evangélica, se converteu ao cristianismo protestante e tal, estava lá. E aí um dia ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu não vou poder vir no culto nesse domingo, porque eu tenho que ir em Aparecida do Norte. O pastor falou assim, não, mas como assim você vai na Aparecida? Você agora é cristão, evangélico, você não acredita, você não segue mais essa santa, né, essa entidade. Aí ele falou assim, não, pastor, é o seguinte, eu fiz uma promessa para ela, de levar um dinheiro para ela nessa data, se eu estivesse vivo, e eu vou levar lá. Porque eu sou homem de palavra, olha isso, cara. Porque eu sou homem de palavra, e eu cumpro as coisas que eu prometo. Desculpa, mas eu vou fazer isso que eu falei. O pastor vai fazer o quê? Vai amarrar o cara no púlpito? Não tem como. Aí ele foi. Num outro domingo ele encontrou com esse rapaz. Foi na igreja normal. Ele falou assim, e aí? Então, pastor, eu fui lá. Mas o que você fez? Eu cheguei para ela e falei assim, seguinte. Está aqui o dinheiro que eu prometi para você. Então, da última vez que eu falei com você, eu conheci Jesus. E eu descobri que Ele está acima de todo principado e potestade. Então, eu vim aqui para pagar o que eu devo, e eu não devo mais nada para você. E eu quero dizer para você agora, a partir de hoje eu estou renunciando o teu senhorio. Você não é mais a minha senhora. Agora o meu Senhor é o Senhor Jesus, o Senhor do universo. Então, se você tem um Senhor que está acima de Jesus, se o teu Senhor é o dinheiro, se o teu Senhor é a tua filosofia de vida, se o teu Senhor são os filósofos humanos, se o teu Senhor é outro, saiba de uma coisa, só existe um Senhor verdadeiro, justo e que ressuscitou, morreu e ressuscitou, a saber, o Senhor Jesus. É esse que eu prego, o Senhor ressuscitado. Isso é evangelho verdadeiro. Então é um momento de você renunciar às coisas que não são verdade, renunciar à realidade e abraçar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que eu sei da vontade de Deus? Como que eu conheço a vontade de Deus? Conhecendo a palavra, ouvindo a voz da palavra, pedindo conselho para os cristãos maduros, ouvindo a voz que tem por trás da palavra, confirmação profética, tudo isso que espero que você tenha anotado, em nome de Jesus, amém. Quem quiser vir aqui para mim fazer uma oração,